Viva! Bem-vindos a mais um vídeo. Neste quero apenas apresentar-vos alguns comandos personalizados que podem ajudar na apresentação das resoluções de exercícios de combinatório. Bom, aqui no Tech Studio tenho já um problema de combinatório. Depois, cá em cima, os packages habituais, com alguns que se calhar não são necessários, como o TKZ Euclid, o Fourier NC para mudar o tipo de letra. A classe que estou a utilizar é a classe Article e tenho aqui um package chamado Poker que não aparece no reservatório habitual, não é feito o download automaticamente, mesmo que vocês tenham isso programado para ser feito. Vou deixar o link para vocês poderem fazer download do Poker e depois tenho que colocar ou no diretório onde tem o ficheiro principal, neste caso era o comandos combinatório vídeo, tenho lá este poker.sti ou sty, aliás, ou então no diretório onde tem todos os outros packages. Eu acho mais fácil colocar só assim, no diretório do ficheiro principal. Cá em baixo tenho esta linha que também é só mesmo por causa deste package Poker, porque ele é um bocadinho esquisito. Funciona bem com LaTeX, mas com PDF LaTeX não funciona tão bem. Precisa desta linha para não devolver nenhum erro. Então vamos começar com a resolução e se vocês leem o problema, se forem alguma coisa, se abordarem mais ou menos como eu, aquilo que eu começo por fazer é desenhar 5 traços, porque aqui queremos de 52 cartas retirar 5. E o comando que eu fiz para fazer esses traços chama-se exatamente traços. Então, traços. E esse traços tem dois argumentos. O primeiro é quantos traços é que eu vou fazer, e vou fazer 5 traços. E o segundo é qual é o comprimento deles. Eu posso pôr 0,5 cm, fazer a compilação e aparecem aqui 5 traços com meio centímetro, ou então posso pôr 1 centímetro e aí fica maior. É convosco. Claro, se quiserem mudar para 6 traços, só para verem que funciona, podem fazer isso mesmo. Continuando agora, também há uma coisa que eu faço que é, aqui em cima eu coloco, quando é possível de o fazer, coloco as opções que tenho e em baixo coloco quantas são essas opções. Os comandos que eu fiz chamam-se tcima e tbaixo. O tcima tem 3 argumentos. O primeiro é onde é que eu vou colocar as opções. Neste caso é no primeiro. Depois, aqui, qual é a largura, e é 1 cm. E o último é o que é que vou pôr lá. Com este package Poker, eu consigo, por exemplo, escrever as de espadas, Ace of Spades, Ace of Clubs, Ace of Hearts e Ace of Diamonds. Pronto, ou as de espadas, paus, copas e ouros. Se eu fizer a compilação, infelizmente com estes ases não muda de linha, mas também é bom porque assim vocês conseguem ver que podem colocar aqui 2 barras e isso vai permitir a mudança de linha assim. Vou fazer o mesmo para o último, que é o quinto, é só copiar o que está aqui e pôr T5. E agora por baixo, que é o T baixo, vou pôr quantas é que são as opções. Portanto, no primeiro traço eu vou pôr também com 1 cm e vou pôr aqui que são 4 opções. Na última, como eu já usei um dos ases, só vou poder pôr 3. Então aqui ponho 3. E não é no 1, mas sim no quinto traço. O que é que acontece? Estas 3 posições do meio vão ter disponíveis 48 cartas, mas eu não queria colocar nem neste, nem neste, nem neste. Queria colocar a meio. Então eu juntei esses 3 traços com um comando juntos, que também envolve 3 argumentos. O primeiro é onde é que eu começo, o traço que vou fazer aqui por baixo. E vai ser no segundo traço. Depois onde é que eu acabo, e é no quarto. E o que é que eu escrevo. E aqui, a minha primeira opção seria escrever arranjos. Então teria que pôr este par de chavetas, para ter a certeza que depois ficava elevado a 48. Ficava aqui um espaço elevado a 48, ou seja, ficava ali o 48 no ar. Depois arranjos e a seguir
colocava aqui 3 a 3. Vamos fazer a compilação e aparece então um traço vermelho que vai envolver essas 3 posições e em baixo um 48, range de 48 3 a 3. Só que o afastamento do 48 para o A é grande e não me agradava muito. O que é que eu fiz? E também não me agradava muito escrever isto cada vez que queria escrever arranjos. Então, temos um novo comando, que é o barra A maiúsculo, barra C maiúsculo também para as combinações. Tem 2 argumentos. O primeiro argumento será o 48 e o segundo argumento vai ser o 3 a 3. Reparem bem que o afastamento também mudou entre o... aqui falta-me colocar uma barra que se apagou. O afastamento mudou entre o que tinha entre o 48 e o A, daquilo que tinha antes e aquilo que tenho agora. Acho que assim fica mais bonito. Pronto, cada um destes está completamente identificado. Tenho o T1, por exemplo, se quisermos falar só da primeira posição, tenho o T1, que é o traço 1, depois tenho o C1, que é o que fica acima do traço 1, e o B1, que é o que fica abaixo do traço 1. Isto tudo com letras maiúsculas. O T, o C e o B. E porquê é que é uma vantagem? Porque agora, se eu colocar aqui um Remember Picture, eu consigo aceder a esses nós todos numa imagem que eu faça cá em baixo. Por exemplo, eu quero manter isto centrado e se eu fizesse coisas aqui neste ambiente de Tixi Picture, no primeiro, depois ia descentrar os traços relativamente à página. Então eu vou fazer aqui em baixo, fora do center, um novo ambiente, Tixi Picture, e vou colocar aqui as explicações que eu quiser dar sobre o que está aqui. Por exemplo, explicar este 3, porque é que é 3 e porque é que não é 4, porque um deles já foi usado. Então, aqui também tenho de pôr uma coisa que é o overlay, para ele não fazer a imagem em baixo, mas para poder andar aqui à volta, por cima de tudo o que for preciso, por cima da imagem, por cima das letras, o que for preciso, vai depender muito da posição. Overlay e também Remember Picture. Cá em baixo posso pôr um node, entre parênteses, qual é o nome desse nó. Eu vou-lhe chamar a explicação do 3 ou ESP3, para ser mais rápido. Vou colocá-lo eu quero colocá-lo mais ou menos aqui, ou talvez aqui, assim. Vou fazer referência ao B, que é o baixo 5, ponto south, quero a sul e quero a este, southeast, e vamos escrever. Vamos pôr aqui entre chavetas aquilo que eu quero dizer neste nó, que são só 3, porque um já foi usado. Claro, isto é uma explicação rápida. Ponto e vírgula, nunca esquecer o ponto e vírgula, porque senão temos um erro. E se repararem, esta imagem não está aqui. Não está nada alinhado conforme eu queria. Isto porquê? Cada vez que eu faço esta coisa do Remember Picture e mudo a posição das coisas, para fazer a atualização dessa mudança eu tenho que compilar 2 vezes. Isto foi a primeira compilação. Reparem agora, sem mudar nada, eu só vou fazer uma segunda compilação e ele já fez esta mudança. Portanto, cada vez que fizerem uma mudança têm que fazer 2 vezes a compilação. Mesmo assim isto não me interessa. Vou colocar aqui algumas opções. A primeira opção, acho que esta linha está muito comprida, vou mudar o text width para 3 cm, talvez. Exato, assim já é melhor. Também vou mudar a posição com um X Shift, vou puxá-lo ligeiramente para a frente, talvez 1,5 cm. Também vou puxá-lo ligeiramente para baixo, Y Shift igual a menos 1 cm, porque é negativo. Porque é para baixo tem que ser negativo, aliás. Depois, vamos ver agora qual é a posição em que ele está. Assim já é melhor. Agora, aqui podemos adicionar muitas coisas. Podemos pôr um draw red para aí 50% de vermelho. Assim faz uma caixa à volta. Se quiser pôr aqui rounded corners
para fazer uns cantos aqui arredondados. A seguir também vou mudar ligeiramente o tamanho da caixa. Minimum width igual a 3 cm. Não sei porque é que está a deixar aqui tanto espaço, mas se calhar se pusermos 3,5, 3.5 já não fica tão mal. Sim. Podemos também mudar o tamanho da fonte para não ficar igual a esta, ou fazer um preenchimento. Fazer aqui um vírgula fill igual a red também, mas agora a 10% ou 5%. Talvez menos 5%. Ok, já está bem. Só mais uma coisa, se quiserem mudar a fonte de tamanho, põem fonte e depois aqui o tamanho que quiserem. Small. E ele diminui ligeiramente. Ok, depois podemos fazer uma seta para cada um que une estes nós. Por exemplo, um draw com uma seta para a frente e para trás. Ponho assim, assim e assim. A seta eu quero que seja igual a stealth, que é uma ponta de seta que eu gosto muito, e que vai unir desde o B5.south até a este nó que eu fiz agora, que é o ESP3, mas desta vez quero o ponto west. Ponto e vírgula. Fica assim. Se quiser também posso mudar, se eu quiser uma seta assim e assim, tenho, ou seja, para baixo primeiro e depois para a direita, tenho de pôr um traço vertical e depois o traço horizontal. E ele faz isto assim. Se quisesse ao contrário, se quisesse primeiro o traço vertical, já teria que mudar também aqui o sítio. Poria, em vez de south, punha west e aqui punha north. Para vir desde o oeste até ao norte deste. Não é oeste, é east. Pronto, assim. Acho que gostava mais de como estava antes. E também podemos pôr rounded corners. Rounded corners. Puxar também mais à frente, em vez de ser só 1,5, 2 cm. Pronto. Esta segunda parte foi mais para vos alertar que podem, com estas opções, utilizar os nós que estão aqui. E muitas vezes nós, numa apresentação, podemos querer fazer isso. Só explicar o básico, que é quando vocês quiserem utilizar estes comandos, têm que pôr um input comandos combinatória. Os comandos estão todos aqui. Se quiserem analisar o que está cá, por exemplo, de uma forma muito simples, a instrução para criar um novo comando é o new command. Óbvio, depois vem qual é o nome desse comando que vocês querem e quantos argumentos é que querem usar. No caso das combinações, são 2 argumentos. Aqui à frente, entre chavetas, coloca-se toda a instrução que vai construir isto. Aqui teria, no dos arranjos, são 48. O primeiro argumento identifica-se com o cardinal 1, vem para aqui, e depois o cardinal 2, que é o segundo argumento, vem para aqui. No meio, o hspace o que fez foi corrigir aquela distância que ficava entre o 48 e o A. Bom, este já é um bocadinho mais complicado. Se quiserem analisar e tiverem dúvidas, coloquem-nas. E aqui também dá para perceber mais ou menos o que está a ser feito. Bom, já sabem, se este vídeo vos ajudou, não se esqueçam de deixar o thumbs up, o gosto. Se tiverem algum comentário, dúvida ou sugestão a fazer, usem a caixinha aí em baixo. Mais uma vez vou deixar links na descrição, vejam bem, para fazerem download destas coisas. Muito obrigado por assistirem, até à próxima.